Olá, boa noite. Meu nome é Jaime Prazeres, eu sou professor, pedagogo e o objetivo hoje é a gente tratar da temática sobre como estudar, né? Reflexões sobre o ato de estudar sistematicamente. Isso é o assunto do nosso vídeo, né? E eu vou explicar o motivo porquê desse assunto. Tá? Em nossa última live, uma das perguntas que ficaram sem resposta foi a pergunta do Jaime. Diz para a gente o que é importante, né? Já que a gente vai fazer recortes no currículo. Então, diz para a gente o que é importante ficar, importante que a gente tenha como guia, né, para saber se a gente está conduzindo nossos filhos da forma correta ou não, ou seja, se a gente está ensinando aquilo que deve ser ensinado em cada momento, tá bom? Então, daí surgiu algumas reflexões que a gente já vinha fazendo aqui há algum tempo, mas eu acabei sistematizando algumas coisas, né, que se referem a essa questão. Então, embora o tema seja sobre como estudar, reflexões sobre o ato de estudar sistematicamente, tudo que a gente colocar a partir de agora se refere a um conjunto de habilidades que a gente vai precisar desenvolver nos estudantes, né? Essas são as habilidades. Se eu pudesse mudar o título, colocar o título de uma outra forma, eu diria que são as habilidades, né, necessárias a um estudante na perspectiva de formar esse estudante visando autonomia, né? Um estudante que saiba aprender, que goste de aprender e saiba como aprender, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, o título é sobre como estudar, reflexões sobre o ato de estudar sistematicamente, né? Mas o ponto principal é a gente encarar esse sobre como estudar como habilidades que precisam ser desenvolvidas. E aí você pode, inclusive, fazer uma tabela, né? E avaliar o seu filho, e avaliar o seu aluno, né? Então, cada item que a gente colocar aqui, eu gostaria que, na medida que a gente fosse colocando, vocês pudessem fazer essa avaliação, né, dos filhos de vocês, dos alunos de vocês. Ok? Bom, a gente não vai esgotar o assunto hoje, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui o primeiro tópico, que é esse, sobre como estudar, reflexões sobre o ato de estudar sistematicamente. Um segundo tópico, onde a gente vai tratar sobre habilidades específicas por áreas do conhecimento. Repara que, novamente, eu não uso o termo disciplinas, né? Vocês já sabem por que eu não uso o termo disciplinas, mas eu creio que eu encaro as disciplinas como pequenas gavetas, né? Mas a gente precisa ainda das gavetas, né? Eu acho que a gente não deveria colocar o conhecimento em gavetas, né, separadas, porque o conhecimento ele é único, ele não é fragmentado. Mas, por outro lado, a gente precisa ainda não de gavetas, mas a gente precisa de grandes caixas, né, containers. Então, eu separei por áreas, ao invés de separar por disciplinas, né? Para quem sabe um dia a gente pegar o container, joga fora e compreender realmente o conhecimento como um todo, né? Então, a gente vai fazer uma segunda série de vídeos, né, de lives também, onde a gente vai tratar de habilidades específicas por área. Eu não vou tratar de conteúdo, né? Por que eu não vou falar de conteúdo? No vídeo passado, eu já tratei com vocês da importância da gente desenvolver, ao invés da gente se preocupar em desenvolver conteúdos, né, informações que vai ficar no cérebro das crianças e que muitas vezes a gente vai esquecer ao longo da nossa vida, ou que não serão úteis, né, ou que aprenderemos hoje, gravaremos para poder passar numa prova e tal, em algum lugar, e daqui a 10, 15 anos, simplesmente esse conhecimento se perde, né?
Então, o mais importante do que isso é quase um mantra, né, que a gente repete o tempo inteiro. Então, o mais importante do que a gente focar nos conteúdos é a gente focar nas habilidades. Então, hoje, a gente vai tratar desse primeiro conjunto de habilidades que eu chamei de habilidades principais, eixos gerais, tá ok? E depois a gente vai fazer outras lives por área do conhecimento. Eu vou fazer um pequeno parêntese para dizer que a gente não vai entrar, por enquanto, no mérito da questão da educação infantil, né? Porque a gente compreende que o que eu estou chamando de educação infantil? Aquelas crianças, né, de 0 anos de idade até os 4, 5 anos aí, né? Então a gente necessariamente não vai entrar na questão dessas crianças. Embora muitas coisas que a gente vai colocar aqui também se aplica às crianças dessa idade, tá bom? Então, a gente vai fazer um outro capítulo à parte, tratando sobre a questão da educação infantil, ok? Bom, vamos entrar no tema, vamos discutir ao longo da live, do momento em que eu estiver falando, vocês podem fazer as perguntas e no momento oportuno a gente vai responder, tá bom? Primeiro ponto que a gente vai tratar é que o ato de estudar é uma habilidade, é uma competência geral. E ela requer uma série de pré-requisitos. Encare cada um dos pré-requisitos que eu vou colocar aqui como uma habilidade específica, né? Ou seja, estudar requer cada uma das coisas que eu vou colocar aqui, mas também desenvolver cada uma das coisas que eu vou colocar aqui agora, a partir de agora, também é uma habilidade necessária para a gente construir nos nossos estudantes. Porque essas coisas que eu vou colocar aí não vêm prontas, né? As crianças não nascem com essas coisas prontas. Algumas dessas coisas, né, as crianças normalmente elas já têm uma aptidão natural. Outras, nem tanto. Ok? Então, a gente vai considerar como uma habilidade específica. Ok? Bom, primeiro ponto é que estudar exige desejo de saber e ou necessidade. Então, aquele que não tem o desejo de saber, dificilmente ele vai conseguir construir uma aprendizagem que seja significativa para ele, né? Então, estudar exige desejo, né? Então, quando eu falo de desejo, eu falo daquilo que nasce do sujeito, né? Então, quando a gente, por exemplo, né, orienta os pais que chegam daqui no projeto, a primeira coisa a fazer com os alunos, com os filhos, né? A primeira coisa, estudar aquilo que as crianças querem, o objetivo principal ali é despertar o desejo de saber, né? E partir desse desejo. Então, estudar exige o desejo de saber. O que é importante aí? É importante você agora avaliar se seu filho tem desejo de saber. E em que ele tem desejo de saber? Quais são as coisas que ele deseja saber, né? Então, ao mesmo tempo que você vai trabalhar isso nele, você também precisa avaliar se ele demonstra esse desejo e quais coisas ele tem demonstrado, né, em quais áreas, quais assuntos ele se interessa, né? Essa semana, uma amiga minha, falando com ela, ela disse assim, poxa, Jaime, meu filho recebeu uma série de atividades aqui para fazer da escola, que ele estuda, né, nesse momento que a gente está vivendo, e só que ele estava fazendo um monte de pergunta para mim sobre o lançamento da espaçonave e tal, que ocorreu na semana passada, né? Então, naquele momento, o menino estava demonstrando o desejo de saber. Então, estudar exige desejo de saber, certo? Então, essa é uma coisa que a gente precisa ajudar as crianças, ajudar os alunos a desenvolver, né? O desejo de saber, tá bom? É interessante que as crianças, muitas delas, né, a grande maioria, já nascem com essa aptidão, né? A gente precisa valorizar isso e
e ajudá-los a desenvolver isso, né? E avaliar se eles estão demonstrando o desejo de saber ou não, né? Mas aliado ao desejo de saber, estudar também exige necessidade. Então, não necessariamente tudo aquilo que a gente vai aprender e a gente vai se debruçar para aprender, a gente vai partir do desejo. Algumas vezes a gente vai partir da necessidade, né? Então, imagina teu filho completa 18 anos, vai morar numa outra cidade e de repente não tem mais papai e mamãe, e naquele momento ele vai precisar comer, né? Então ele vai precisar aprender a fazer o próprio alimento. Então, naquele momento ali, ele vai precisar encarar o estudo, né? Então, a pergunta que a gente precisa fazer agora é: quando o seu filho se depara com uma necessidade, ele linka a necessidade que ele está tendo naquele momento ao ato de estudar? Ele faz essa relação, né? Se ele não faz, a gente precisa levá-lo a fazer. Vocês precisam ajudar os filhos de vocês a fazer a relação entre a necessidade de desempenhar uma determinada tarefa ao ato de estudar, né? Alguns jovens que estão no projeto, né, demonstraram no início do ano o desejo e outros demonstraram a necessidade de passar por uma prova, né, que alguns é a prova do Enem, outros um pouco mais ousado, né, Pedrão? É o ITA, né? Então, demonstraram a necessidade. A pergunta que fica é: aliado a essa necessidade que demonstraram, essas pessoas, esses jovens, estão linkando esta necessidade ao ato de estudar? Então, reparem que, ao mesmo tempo que existe o desejo, por um lado, também existe a necessidade. E isso é importante colocar junto, né? Porque existem algumas correntes pedagógicas que encaram o ato de estudar apenas como um ato de prazer, somente, né? Como um ato que deve derivar apenas do desejo. Só que o ato de estudar também deriva, né, e deve advir da necessidade, tá? Então, o que você deve avaliar no seu filho? Primeiro, se ele tem o desejo de saber, se ele demonstra isso, esse desejo, né? E segundo, se ele linka a necessidade que ele está passando naquele momento, ou que a família está passando, ao ato de estudar, tá bom? Então, esse é o primeiro item que eu gostaria de colocar para vocês. Depois a gente pode disponibilizar esse material por escrito para que vocês tenham isso e possam utilizar como parâmetro de avaliação, tá? Estudar, o segundo item, é que estudar requer sentido de propósito, né? O que é o sentido de propósito? É a intenção de fazer algo, um desígnio, né? Então, sem sentido de propósito, dificilmente a aprendizagem vai fazer sentido, né? Então, repara que é interessante sentido de propósito para estudar. Mas, por outro lado, é importante que vocês avaliem se, quando estudam, seus filhos demonstram o sentido de propósito, ou se vocês deixaram claro qual o propósito em realizar aquele estudo, né? Então, o sentido de propósito é o que vai dar significado a todo o processo de aprendizagem, né? Então, é aquela história, a gente só encara uma jornada, né, longa se a gente sabe exatamente onde é que a gente vai chegar, né? Então, certa vez, fazendo uma viagem muito longa com minha família, né, Pedro, meu filho, era muito pequeno ainda, e eu me lembro que no meio do caminho ele fazia aquelas perguntas básicas que as crianças fazem o tempo todo, né? Pai, tá longe? Tá longe? E a viagem era para Itabuna, né? Chegou uma hora que ele disse assim: poxa, essa Itabuna tá longe. Só que a gente já tinha falado tanta coisa sobre Itabuna, né, que na cabeça dele ele queria chegar em Itabuna, né? Então, o que fez com que ele ficasse, de certa forma,
satisfeito, né, com aquele momento ali que a gente está vivendo, mesmo aborrecido, foi o propósito de chegar na cidade de Itabuna, né? Então, muitas vezes, a gente vence determinados desafios exatamente por causa do nosso propósito, né? E aí, objetivamente, o que é que a gente precisa avaliar em nossos filhos? Né? Primeiro, na gente. Nós determinamos claramente um propósito, né, para nossos filhos em relação ao ato de estudar, desde os grandes propósitos até os propósitos menores, né? Então, desde o propósito maior de sentar com o filho e dizer assim, olha, filho, o que você gostaria de fazer para a sua vida? Né? Onde é que você gostaria de estar daqui a 10 anos? Né? Até objetivos menores, né? Propósitos menores. Então, por exemplo, agora o Pedro está aprendendo a tocar o ukulele, né? A gente sentou junto com ele e eu disse para ele, ó, filho, o propósito de você começar a estudar esse instrumento é você aprender a tocar esse instrumento e você conseguir tocar músicas com esse instrumento. Esse é o sentido, né? Então, a partir deste propósito, que é um propósito um pouco menor, não tem a ver com a perspectiva de vida, ele exige sentido de propósito, né? Então, além de exigir o sentido de propósito, é importante que vocês avaliem, né, se os filhos de vocês demonstram esse propósito, e é importante que vocês também avaliem se vocês deixaram claro esse propósito ou construíram esse propósito junto com eles, né? Então, isso é uma questão essencial ao ato de estudar. É uma habilidade essencial a ser desenvolvida, né? Aquele que não consegue estabelecer propósito, dificilmente vai conseguir cumprir com seus objetivos, seja eles quais forem, né? Terceiro ponto, estudar exige curiosidade. Repara que a curiosidade, né, é o desejo de entender o que você sabe, o que você não sabe e o que você não conhece, né? A curiosidade, ela faz parte do instinto humano. E aí, quando eu falei que algumas coisas já vêm prontas, as crianças, desde pequenas, elas já são curiosas, né? Então, é importante você avaliar se seu filho demonstra curiosidade. E se não demonstra, estimulá-lo a curiosidade, né? Como é que a gente estimula uma criança a curiosidade? Simplesmente oferecendo um leque de coisas para ele, né? É interessante que quando tem um exercício muito bacana que eu gostava de fazer com as crianças pequenas, né? Quando elas não me davam atenção, eu pegava um objeto qualquer e começava a manipular e demonstrar que eu estava me divertindo com aquele objeto, né? E normalmente façam essa experiência em casa, né? No dia que a criança bem pequenininha lá, e eu estou falando dos pequenininhos, né? 1, 2, 3 anos, né? Eles estão brincando lá com o objeto e de repente você está querendo brincar com ele não está te dando a mínima atenção, porque ele está entretido lá com o brinquedinho dele, e aí faça o teste, pegue um outro objeto, uma bola, uma outra coisa, e comece a brincar sozinho com essa outra bola, né? E demonstre prazer fazendo aquilo, que a probabilidade dessa criança olhar para você e começar a querer o brinquedo que você está brincando é muito grande, né? Talvez por isso as crianças briguem tanto por causa dos brinquedos, né? Então, é assim que a gente desperta a curiosidade, né? Um outro modo de despertar curiosidade, né? Seu filho está lá paradinho e você está lendo um livro e se deliciando com o livro, dando risada, né? Tenho certeza, na pior das hipóteses, seu filho vai parar para olhar para dizer assim, rapaz, o que meu pai está fazendo aí? O que minha mãe está fazendo aí agora? Né? Então, é assim que a gente ajuda a desenvolver a curiosidade, embora seja um ato já inato, né? Então, reparem, de novo, eu estou pontuando essa questão. A curiosidade, estudar exige curiosidade, né? Mas também é uma habilidade básica para a gente desenvolver nos nossos filhos, né? Interessante que muitos pensaram assim, poxa, agora já vai falar de português, matemática e história, e eu continuei falando das habilidades, né? E aí eu estou tratando aqui de habilidades gerais, habilidades principais do processo de aprender, tá bom? Vamos para a próxima. Estudar exige uma palavra muito bonita, né? Estudar exige resiliência, né?
palavra resiliência, ela vem do latim, né? Para aqueles que se interessam e quiserem pesquisar, ou eu tentando estimular a curiosidade de vocês, né? Vão lá buscar saber o que é que significa do latim, como é essa palavra em latim, né? Significa voltar atrás, né? Está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com os seus problemas, de sobreviver, de superar momentos difíceis e, diante de situações adversas, não ceder à pressão, independentemente da situação. Quantas vezes em nossas vidas, né, a gente se propõe a realizar uma determinada tarefa, passa o dia inteiro realizando um tempo, gasta um tempo realizando a tarefa, e quando a gente está perto de terminar a tarefa, acontece alguma coisa, e aí, de repente, você é obrigado a recomeçar e fazer a tarefa tudo de novo, né? Então, a palavra resiliência se refere a isso, né? Uma pessoa estudante que não é resiliente, ele não vai desenvolver a competência de estudar, né? Então, é muito comum, a gente lida isso o tempo todo com os maiores, às vezes, né? Às vezes eles passam a semana, preparam uma coisa, acha que eu vou adorar, né? Gasta tempo, faz slide, faz um monte de coisa, e aí quando chega no dia eu digo, olha, não era nada disso, né? E aí a gente olha assim as carinhas, parece que a fisionomia chega, se abate, né? Mas é importante a gente desenvolver a resiliência, acordar no outro dia e começar de novo, né? Superando momentos difíceis, né? Então, por exemplo, quantos de nós, nesse momento que a gente está vivendo, está passando por momentos extremamente difíceis, né? Mas a capacidade de ser resiliente significa superar esses momentos difíceis. Não é negar o momento difícil, mas é superar. É mesmo em meio à adversidade, a gente conseguir recomeçar e fazer de novo, de novo, de novo e de novo, né? Você tem alguma coisa para comentar, né? Sim, Deus é resiliente conosco, Ele nos quebra e faz novamente. Suza está lembrando aqui que Deus é resiliente conosco, né? Ele, quando a gente acha que está bom, ele vai lá, quebra e nos faz de novo, né? E de novo, e de novo, e de novo, né? Então, ser resiliente é imprescindível o ato de estudar, né? Sem resiliência, a gente não consegue desenvolver a aprendizagem de forma significativa, satisfatória, né? Então, nesse momento, está na hora de você parar e avaliar em que medida seu filho demonstra resiliência nos estudos, na vida, na realização de uma tarefa, né? Quando ele está tentando lá, de repente, né, encaixar um conjunto, fazer um brinquedo, fazer um desenho, né? Quantas vezes ele faz, dá errado, ele faz de novo, dá errado, ele faz de novo, né? Então, é importante que a gente ajude as crianças a desenvolver isso, né? Porque aprender qualquer coisa exige resiliência, né? Então, eu gosto muito de usar, agora eu tenho usado bastante o exemplo do pão, né? Que eu parei para fazer pão, aprender a fazer pão. O primeiro pão saiu mais ou menos. O segundo pão saiu muito bom. O terceiro deu tudo errado. Saiu muito ruim o terceiro pão. E aí eu preciso agora fazer de novo, né? E recomeçar de novo, né? Então, a resiliência é uma habilidade fundamental, né? Se seu filho é capaz de recomeçar, né, mesmo tudo dando errado, ele começou a desenvolver essa habilidade aí que eu chamei de resiliência, tá bom? Então, estudar exige resiliência. Resiliência é diferente da segunda palavra, da outra palavrinha que eu vou colocar aqui mais adiante, tá certo? De novo, lembrando, eu gostaria novamente de lembrar vocês, né? Eu estou colocando aqui coisas que estudar exige. Exige que você seja resiliente. Mas eu também estou colocando aqui, cada item desse aqui é para você avaliar
se você está desenvolvendo isso com seu filho. Né? Imagine que isso é um conteúdo. E você precisa trabalhar isso com seu filho. A questão da resiliência. Do ponto de vista educacional. Tá certo? E como a gente trabalha a resiliência? Fazendo de novo. E fazendo mais uma vez. Né? E repetindo, e repetindo. Né? Então, essa é uma palavra que, nos últimos tempos, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante. Tá certo? Vamos à próxima. Estudar exige perseverança. Perseverança é diferente de resiliência. Né? Perseverança é a qualidade de quem persevera. Mas não a perseverança somente como um resiliente, né? Que recomeça. Mas a perseverança aqui no sentido de constância. Né? Só aprende aquele que tem constância. Sem constância, não existe aprendizado. Seu filho tem constância? Seu filho persevera? O que é que vocês têm feito para ajudar os filhos de vocês a perseverarem, a terem constância? Essa é uma das grandes dificuldades, né, dos alunos, dos estudantes em geral. Né, é ter constância. Né? Eu treino arte marcial e eu brinco, né? Hoje eu sou instrutor dessa arte marcial, mas já poderia ter chegado, já poderia ter me formado, já poderia ser faixa preta, né? E aí, às vezes, o pessoal brinca comigo assim, já você é um dos faixa verde mais antigos, né? Do Hapkido aqui. Aí eu vou para os campeonatos, para os eventos e tal. Tem alguns amigos que falam comigo, mas rapaz, ainda, né? E por mais que vocês possam dizer assim, não, mas ele está se esmerando. Não. Eu ainda não me graduei porque eu não fui constante, não fui perseverante. Então, em vários momentos, eu parei, né? Eu desisti, eu dei um tempo. Não, vou dar um tempo, né? Para poder descansar um pouco. Então, assim, esse dar um tempo, né? De certo modo, em que medida esse dar um tempo é não ser perseverante, é não ser constante. Né? Então, ensinar exige a perseverança e exige a constância. Tá? O próximo item, eu vou dar um exemplo, vou falar dele e vou dar um exemplo engraçado aqui que eu enfrento cotidianamente. Tá certo? Estudar exige diligência. Diligência é diferente de resiliência e que é diferente de perseverança. Né? Eu costumo lavar os pratos aqui em casa. Né? E aí, muitas vezes, Roberta vira para mim e diz assim, ô Jair, por favor, lave os pratos como se estivesse lavando para Jesus. Viu? Por que ela faz isso? Sabe por quê? Porque eu vou lavar os pratos às vezes, aí quando ela vai olhar tem sabão, né? O prato está com gordura, porque eu não fui diligente. Né? Então, a diligência tem a ver com interesse, cuidado aplicado na execução de uma tarefa, o zelo. Né? Então, em que medida você percebe diligência no seu filho? Né? Então, estudar exige diligência, mas a diligência é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Alguns têm mais, outros um pouco menos, né? Mas observem, avaliem isso nos filhos de vocês agora. Né? Dos pequenininhos até os grandões agora, de 17, 18 anos. Aí, tá bom? Porque estudar exige diligência, exige fazer cada tarefa com zelo. Né? Tem um filme muito bonito que eu gosto muito, chamado Quase Deuses. Né? Conta a história de um... Não vou dar spoiler. Quem tiver a curiosidade de assistir pode buscar, né, esse filme. Mas conta a história de um instrumentista, um dos maiores instrumentistas, né, um homem negro nos Estados Unidos, e que ajudou a desenvolver o método da primeira cirurgia cardíaca. Né?
um método experimental de cirurgia cardíaca. Não sei bem se foi a primeira cirurgia cardíaca, mas ele ajudou a desenvolver um método de cirurgia cardíaca. E ele foi recrutado pelo médico porque o médico passou e viu ele sendo diligente com o trabalho de marcenaria, né? Ele estava lá com todo o zelo. O objetivo era fazer um piso, né, de madeira, e ele estava sendo minucioso, detalhista, né, fazendo aquele trabalho ali com todo o zelo, né? Eu só queria fazer um alerta em relação ao zelo, tá? É muito comum, né, seus filhos, de repente, estão fazendo uma tarefa e aí o papel amassa, né? O papel cai no chão. Isso não quer dizer falta de zelo, né? Só para vocês também não ficarem aí também dizendo, o papel caiu, isso é falta de... Não. Né? Às vezes é coordenação motora, né? A gente vai tratar disso aqui num outro tema, quando a gente for falar das habilidades corporais, que são importantes, né? E aí eu vou fazer um convite a um profissional de educação física para a gente dialogar junto sobre essa questão das habilidades corporais, tá? Então, eu, por exemplo, tem a ver com a preocupação de fazer aquela tarefa, né, bem feito. E aí a gente pode, inclusive, usar a dica de Roberta, né? Faça essa atividade como quem faz para Deus, né? Então, avalie, tá bom? Se os filhos de vocês estão sendo diligentes. Se não são, a gente precisa colocar isso no currículo como conteúdo. Essas coisas é que são os verdadeiros conteúdos. Não que a gente vai aprender história, geografia, português, matemática. Isso, se a gente tiver essas coisas que eu estou colocando aqui, a gente vai aprender cada um deles, tá? Mas estudar exige diligência, tá certo? Preguiça também. Ensinar exige disciplina. Repara que eu poderia pegar essas palavras que eu coloquei agora e colocar tudo numa coisa só, mas é importante separar, né? Já que a gente está tratando aqui de itens que vocês podem avaliar nos filhos de vocês, né? E aí vocês podem utilizar qualquer conteúdo, inclusive, para avaliar isso, né? Qualquer coisa. Pode ser no momento que ele está lavando os pratos. Você vai anotar lá se ele é diligente lavando os pratos, né? Ou no momento em que ele está preparando o projeto, aquilo que foi proposto lá nas reuniões que vocês fazem durante a semana, né? Mas é importante tratar isso como conteúdo, tá certo? Por quê? Porque estudar exige perseverança, diligência e as outras coisas que eu já coloquei anteriormente. Mas estudar também exige disciplina, né? E aí disciplina tem a ver com obediência às regras, aos superiores, né? Os superiores são aqueles que sabem um pouco mais que você, que já caminharam um pouco mais que você. E aos regulamentos, né? Quantas vezes eu dei orientações simples e que não foram seguidas? Vou colocar agora para mim. Quantas vezes eu recebi orientações simples e não segui? Né? Então, às vezes, o professor, o pai, vira para o filho e diz assim, filho, faça primeiro esse, depois esse, depois esse. E aí o filho vai lá e faz primeiro aquele, depois aquele outro, depois esse. Né? Isso não é disciplina. Disciplina é obedecer às regras, né? Aos superiores, aquelas pessoas que estão orientando, né? E aos regulamentos, né? Então, se você está estudando uma determinada matéria, um determinado assunto, e aquele assunto requer uma sequência, é importante obedecer aquela sequência. Se você não obedecer aquela sequência, você não está sendo disciplinado, né? Então, meu professor de Hapkido, de artes marciais, disse para mim, olha, Jaime, você precisa treinar pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. Se eu não treinar uma vez por semana, eu não estarei sendo disciplinado, né? Aí, eu tenho dito para alguns jovens, assim, pessoal, vocês precisam fazer isso, isso e isso. Vocês precisam, pelo menos, toda semana me entregar isso. Por que vocês precisam fazer isso? Porque lá no início do ano, vocês colocaram que tinham tal e tal propósito. Aí, quando chega no dia, hoje, inclusive, aconteceu isso. E aí, fizeram? Não, a gente não fez. Isso é o quê? Falta de disciplina, né? Então,
Estudar requer disciplina. Em que medida os seus filhos são disciplinados ao ato de estudar? Né? Você vai lá e estabelece um horário junto com ele. Sugiro que faça junto com eles. Né? Sugiro que você chegue lá e diga assim, a partir de hoje você vai estudar de tal hora a tal hora. Não, faça junto com eles. Né? Mas você vai lá e estabelece, olha, você vai estudar de tal hora a tal hora. Vai estudar das 8 às 12. Aí seu filho começa a estudar das 10 às 12. Ele está sendo indisciplinado. Tá bom? Então isso é um conteúdo importante e que a gente precisa trabalhar nos nossos filhos, desde os pequenininhos até os maiores. Né? Então avalie. Quais são os jovens hoje no projeto que não estão sendo disciplinados? Né? Estou falando de seguir a regra. Né? E não necessariamente a regra precisa ser colocada por outro. A regra pode ser construída junto. Às vezes, a gente mesmo faz a regra e a gente mesmo descumpre a regra. Né? Então, vou confessar aqui para vocês, muitas vezes eu coloquei uma regra de que eu ia comer determinados alimentos, né? Não fui resiliente, ou não fui perseverante, ou seja, constante, para poder comer esses alimentos que eu precisava comer, para ter uma saúde melhor. Né? Aí depois, por não ser constante, eu passei a comer outras coisas que não era para comer, e aí não fui resiliente para, quando tudo deu errado, eu voltar e começar de novo. Né? Então, às vezes a disciplina tem a ver com coisas que nós mesmos colocamos. Né? Então, você vai lá, acerta um projeto com teu filho, diz que todos os dias vai começar aquela hora e vai terminar tal hora, e simplesmente isso é descumprido. Né? Então, isso não contribui para o desenvolvimento estudantil do seu filho. Né? Estudar exige disciplina. Né? Então, é importante a disciplina para o processo de construção de aprendizagens quaisquer, né, que sejam significativas para cada um de vocês, tá bom? Estudar também exige paciência. Olha que palavra bacana. Primeiro vem uma porrada, né? Disciplina. Mas estudar também exige paciência. Né? E a paciência é a virtude que faz, né, as pessoas suportar algo sem perder a calma e aguentar com tranquilidade uma eventualidade e uma tristeza. Né? Então, assim, estudar exige essa paciência. E, na maioria das vezes, a paciência é consigo mesmo. Às vezes, a gente não tem paciência com as nossas debilidades. A gente se propõe a aprender algo, aí a gente começa a ter, daqui a pouco eu vou entrar nesse item, dificuldade. A gente começa a perceber que a gente precisa ser disciplinado, diligente, perseverante, né? Mas aí, mesmo cumprindo com tudo isso, a gente não consegue dar conta daquilo que a gente se propôs a aprender. Aí está na hora da gente testar essa habilidade, desenvolver essa habilidade chamada paciência. Né? Então, no meu histórico aí profissional, eu já vi muitos alunos que deixavam de aprender determinadas coisas simplesmente porque não tinham paciência consigo mesmo, né? Com as suas limitações. Né? Então, vou usar de novo aí o exemplo da arte marcial. Estou com arte marcial na cabeça, eu estou também com esse objetivo, né? De conseguir ser perseverante, disciplinado, diligente na arte marcial que eu faço. Né? Então, quantas vezes eu não fui paciência com a minha limitação física? Né? Eu treino com Pedro tem uma agilidade, consegue colocar o pé, né, quase próximo à minha cabeça, eu dou um chute, meu pé mal passa do joelho, né? Só que aquela é a minha limitação, e eu preciso ter paciência com ela. Né? Então, a gente precisa levar nossos filhos a terem paciência consigo mesmo, tá bom? Estudar exige organização, método, procedimento
estabelecimento de prioridades e organização do tempo. Vamos chamar esse tópico de organização. Dentro desse tópico de organização, a gente vai colocar método, né? Meio. Então, por exemplo, aqueles que estão sendo acompanhados por Roberta, por Suza, né? Toda semana, por Robson, toda semana, os professores já disseram ali, olha, vamos fazer desse modo. Aquilo que eles estão colocando para vocês é o quê? É um método. Né? Então, estudar são esses procedimentos. Né? Conjunto de pequenas ações que precisam serem cumpridas. Né? Dentro desse item organização, também entra a questão da organização do tempo. Né? E aí tem a ver com rotina. Seu filho sabe organizar uma rotina de estudo? Né? Eu tenho feito um exercício aqui com o Pedro. Né? Eu coloquei um desafio na parede para ele fazer. Esse desafio surgiu do interesse dele. E aí, junto com ele, ele estabeleceu um tempo para terminar, para cumprir. Só que aí ele não conseguiu cumprir no tempo. Aí eu sentei com ele e disse, olha, estabelece um novo tempo. Né? Então, estudar exige organização do tempo. Tanto o tempo para estudar, como o tempo de cumprir a realização de determinadas tarefas. E o último tópico desse item, organização, é o estabelecimento de prioridade. Né? Estudar exige estabelecimento de prioridade. E a prioridade tem uma relação direta com aquele propósito que vocês colocaram lá no início. Né? Qual o propósito de cada um de vocês ao estudar aquilo que estão estudando? Aquilo que colocaram que desejam estudar. Né? Então, estudar exige prioridade. Muitas vezes, o estudante coloca, né, como alvo, como propósito, passar no Enem, né? E aí ele estabelece uma rotina de horários, né? Estabelece um cronograma de estudo, né? Estabelece um método de trabalho, mas aí, de repente, a turma lá organiza o baba, né? O futebol. E aí, você sai e vai jogar o futebol, vai jogar o baba. Né? Qual é a prioridade? Roberta está... minha mãe está... Suza está lembrando aqui uma outra coisa em relação à questão da prioridade. Fala. Na quarentena, por exemplo, agora, em vez de ser baba, estabelece um bate-papo, um encontro virtual. Exatamente. Né? Se programou para estudar, mas ao invés de ser baba, estabeleceu um encontro virtual. Né? Não estou falando das reuniões que a gente tem em relação com os irmãos, não. Né? Estou falando, você se programou para estudar aquele horário, mas aí aparece lá uma distração, um celular, uma mensagem e tal, e você age como se o celular, a mensagem do WhatsApp, naquele momento, né, fosse prioritário naquele momento para a sua vida. Então, assim, estudar exige que você estabeleça prioridade. Né? Então, seus filhos estabelecem prioridade, eles conseguem fazer isso. Né? Eles conseguem dizer assim, meu pai, olha, eu vou fazer isso aqui para mim é prioridade. Né? Eles conseguem fazer isso. Né? Então, é importante que a gente desenvolva essa habilidade, né, nos estudantes. Estudar também exige que a gente valorize o processo em detrimento do resultado final. Né? Em detrimento não, independente do resultado final. Então, assim, os filhos de vocês valorizam o processo? Ou o processo para eles é um enfado, é cansativo, eles só estão preocupados com o resultado final? Né? Volto aqui ao exemplo do aprender música, né? Então, o Pedro Prazeres ganhou o ukulele, não sei falar direito, né? E ele começou a aprender. O objetivo era tocar algumas músicas. Ele está mais preocupado, né, em simplesmente atingir o objetivo, ou ele está valorizando o processo, a caminhada, né? Ou ele está valorizando as etapas que ele precisa cumprir para poder atingir o objetivo? Muitas vezes, é importante estabelecer o propósito, mas muitas vezes a gente fica tão focado no alvo final,
que a gente esquece o caminho. Né? É importante valorizar o caminho. Porque muitas vezes, muitos de nós não conseguirão atingir os propósitos, faz parte da vida. Né? A vida faz isso com a gente, às vezes. Quantas metas nós já colocamos? Esse ano que entrou, eu coloquei um monte de meta, né? No início do ano, na viagem que a gente fez para Piatã, sentei com o Eriquinho, sentei com um outro irmão, disse, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, tal. Eu coloquei um monte de meta, estabeleci prioridades, e de repente veio a pandemia e mudou tudo. Né? Então, eu valorizei o processo, né? Aquilo que eu comecei a fazer para atingir as metas, ou eu só estava preocupado em atingir a meta? Né? Os filhos de vocês valorizam isso? Né? Valorizam aquele momento chato de repetir muitas vezes, que o estudo exige? Ou só estão preocupados com o objetivo final? Né? Então, essa é uma habilidade importante também para ser desenvolvida. Opa, mais um pouquinho, eu acho que a gente vai avançar uns 10 minutos, além daquele horário lá de 1 hora, mas eu acho que a gente vai conseguir dar conta e cumprir o tempo, tá bom? Estudar exige humildade. Humildade é uma palavra que vem do latim. Aí quem quiser pesquisar, vai lá e exerce a curiosidade e procura saber que palavra é essa, né? É uma virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência, né? E é importante que essa atitude de humildade é em relação a si, mas em relação ao outro. Quantas vezes a gente deixa de pedir ajuda porque a gente só quer mostrar que sabe, né? E aí, de novo, a pergunta. Seus filhos deixam de pedir ajuda somente porque querem mostrar o resultado final, ou seja, que sabem, por não serem humildes, né, diante do reconhecimento de uma dificuldade, de uma fraqueza? Está aí um ponto importante para que a gente desenvolva nas crianças, né? Ajude-os a desenvolver essa habilidade, que é a humildade, porque estudar exige essa humildade. Né? Interessante que, há algum tempo atrás, o enteado de minha irmã, um excelente estudante, por sinal, ele se propôs, colocou como meta passar, na época, passar no IFBA, né? O Instituto Federal da Bahia. E aí, durante o processo, ele estudava numa escola onde ele era o melhor aluno da escola. Né? Até o dia que minha irmã pegou ele e colocou ele para fazer uma prova do IFBA. Naquele dia ele descobriu que ele não era tão bom como ele achava que ele era. Né? E aí demorou um pouquinho para ele reconhecer isso. Né? Para ele reconhecer, né, que ele não era tão bom quanto ele achava que era e pedir ajuda. Ele disse assim, olha, descobri que eu não estou preparado, descobri que eu não estou bom, por favor, me ajude. Né? Então, estudar requer isso. Né? Muitas vezes, e aí agora eu estou falando diretamente para os pais, às vezes a gente deixa de ensinar uma coisa para o nosso filho, deixa de atuar diretamente com o nosso filho, por falta dessa habilidade, que é a humildade. De dizer assim, olha, eu não sei, filho, mas eu posso aprender junto com você. Né? Então, essa é uma habilidade muito importante. Tá bom? Estudar exige concentração. Concentração é um processo psíquico, né, mental, que consiste em focar voluntariamente a atenção da mente sobre um objetivo. Né? Recentemente, eu fiz uma tarefa com os maiores, alguns simulados de prova, né, com os estudantes maiores, e fiz alguns simulados de prova, né? E aí alguns, não vou falar o nome, né, mas quem sabe que foi, sabe, vai saber quem é, virou para mim e disse assim, Jaime, eu vou fazer o simulado aqui e tal, mas assim, de tarde eu fico meio sonolento e tal. Então, assim, a prova que era para fazer hoje de tarde, eu vou fazer amanhã de manhã, porque de manhã eu estou melhor. Aí eu olhei para ele e disse, minha cara, se seu objetivo é passar nessa bendita prova que você se propôs a passar, né? E passar dessa prova, essa prova vai ser realizada à tarde, né? Por que você não vai treinar
essa habilidade de se concentrar na realização daquela tarefa durante o tempo que for necessário, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente, principalmente em casa, né? Eu falei principalmente em casa, mas isso acontece na escola o tempo inteiro, viu? Nas escolas tradicionais. O professor vai lá, passa uma atividade, e quando o professor vira para trás, tá os alunos tudo conversando uns com os outros e tal, né? Ou seja, sem manter o foco específico naquela atividade, né? Então, a concentração é uma habilidade a ser desenvolvida. Aí eu brinquei com esse aluno aí que falou que ia fazer a prova amanhã, eu disse assim, não, companheiro, faça a prova à tarde com sono, né? Por quê? Porque você precisa desenvolver essa habilidade da concentração, não só quando você estiver bem, mas quando você estiver cansado, com sono, né? Então, estudar requer concentração, requer foco, né? Então, é uma coisa que vocês precisam avaliar. Em que medida seus filhos conseguem manter a concentração em algo, né? Então, a gente precisa trabalhar isso com eles, né? Então, você tem uma atividade lá, uma tarefa que você deu para fazer, né? Se certifique de que ele vai ficar focado naquela tarefa, não, filho. Agora você não vai fazer isso, não. Agora você vai se concentrar naquela tarefa que você tem para fazer, né? Mas minha mãe, olha o pássaro ali que passou voando. Sim, beleza, o pássaro legal, anote. Depois a gente vai pesquisar o pássaro. Mas agora, o que você tem a desenvolver é essa outra tarefa que você se propôs a fazer antes. E nessa você vai gastar tanto tempo fazendo, realizando essa tarefa, tá bom? Então, estudar exige concentração. E concentração é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Estudar exige avaliar-se, né? Ninguém que não se deixa avaliar, que não sabe avaliar, aprendeu a estudar direito, né? Então, estou trabalhando aqui com o Pedro um desafio de novo, né? Esse que eu coloquei para ele. Vou contar rapidamente qual é o desafio, só para vocês entenderem o contexto. Ele tem um mapa da Bahia na minha sala, e ele começou a se interessar pelas distâncias, né, das cidades às quais ele já tinha viajado. E aí eu disse, olha, vou pegar isso aí e vou propor um desafio para poder seguir um tempo estudando esse desafio, né? Não que eu estivesse preocupado com o conteúdo, o mapa da Bahia, que ele decorasse as cidades, nada disso, né? Mas que ele conseguisse cumprir aquele desafio ao qual eu propus que ele fizesse, né? O desafio foi o seguinte: eu gostaria que ele calculasse a distância aproximada entre Salvador e as cidades baianas, né? Com mais de 150 mil habitantes. Eu não disse para ele qual eram as cidades, ele tinha que buscar, pesquisar e tal. E aí, no meio do trabalho, né, volta e meia, Pedro levanta, pega o ukulele, levanta, faz uma pergunta, levanta e presta atenção na conversa que a gente está tendo na cozinha, e o tempo todo eu tenho que estar lembrando a ele que ele precisa focar e se concentrar na atividade que ele está realizando. Isso é muito comum, gente, né, o tempo inteiro. Mas estudar, como eu falei anteriormente, exige concentração, exige que a gente, né, estimule as crianças a se concentrarem, né? E como é que a gente pode fazer isso? De forma muito simples, né? Garantindo que eles fiquem focados na realização de uma determinada tarefa que eles se propuseram a fazer, ou que vocês demandaram que eles fizessem. Diga, senhor. Eu estava falando de avaliar-se, né? Voltei para a concentração. Perdi a concentração, falei de avaliar-se. Mas uma coisa... Então, assim, voltando, falar de avaliar-se, né? Nessa tarefa realizada por Pedro, ele tinha que fazer alguns cálculos. E aí, alguns cálculos ele fazia mentalmente. E aí eu perguntava para ele assim, filho, como é que você sabe que você está certo, que o seu cálculo está certo? Nesse momento, eu estava exigindo que ele se avaliasse, né? E aí ele começou a me mostrar as formas que ele fez para poder chegar no cálculo, né? Então, naquele momento ali, ele estava se avaliando, né? Vendo se ele estava certo ou errado, né? Então, estudar exige isso. Mas também exige deixar-se ser avaliado por outra pessoa, né? Ou pelo pai, ou por um professor, né? Por uma pessoa mais experiente,
Mas se você não deixa ser avaliado por alguém mais experiente, dificilmente você vai conseguir, né, desenvolver nos estudos, né, desenvolver aprendizagens que sejam significativas. Né? Os alunos que estão implicados aí em passar no Enem, né, em fazer, estão lá no grupo de provas, né, o que é se avaliar? Ora, se eles estão estudando, se o propósito é passar em provas, se avaliar é responder provas, trabalhar aquilo como conteúdo, né, as provas como conteúdo. E aí se avaliar é o quê? É ir lá e analisar, né, não só pegar as questões que você acertou, que você deixou de acertar, né, mas avaliar, né, cada questão que você parou para responder, né, e estabelecer parâmetros de em que nível você está ali na realização daquela prova. Né? É necessário você parar e fazer essa reflexão, tá bom? Então, estudar exige avaliar-se, aprender a avaliar-se, né? Então, tudo que seus filhos fizerem, por favor, peçam que eles se avaliem, né? Que eles digam assim, poxa, o que você fez de bom? O que você acertou aí nesse negócio que você colocou para mim? O que você acha que você não fez tão bem? O que você precisa fazer para melhorar? Né? Então, imagine aí que ensinar a criança a se avaliar é um conteúdo, né? Que a gente precisa ajudá-los, né? Nisso aí, tá bom? E a gente também precisa ensiná-los a serem avaliados por outras pessoas, né? Sem se sentirem julgados, sem se sentirem constrangidos, envergonhados, né? Exercitando aquilo que eu falei anteriormente sobre a humildade, tá certo? Não se envergonhando do erro. Né? Não se envergonhando, Roberta lembrou bem aqui, não se envergonhando. Não achando que o erro é. Não se envergonhando do erro, né? Não achando que o erro é uma coisa do outro mundo, mas encarando o erro como um próprio processo de aprender. Tá? Tá bom. Tem um poema no final aqui. Vamos passar adiante. Estudar requer, prestem bem atenção nesse item aqui, tá? Requer entender a diferença entre dúvida, dificuldade e ignorância. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? É muito comum, né, as pessoas chegarem e dizer assim, ô Jaime, eu estou com dúvida sobre frações. E aí eu pego e pergunto assim, minha cara, você já estudou o que sobre frações? Nada. Aí como você está com dúvida? Você não está com dúvida. Você está ignorante em relação às frações. Você ignora frações. Se você nunca parou para estudar, ler alguma coisa sobre frações, você não pode ter dúvidas sobre frações. Você tem ignorância sobre frações. Tá? E isso se refere a tudo que a gente se propôs a estudar. Né? Então é muito comum a gente ouvir isso. Seu filho chega com você e diz assim, ó mãe, sobre esse negócio aí, estou cheio de dúvida aí sobre esse assunto. Sim, meu filho, quanto tempo você gastou fazendo isso? Lendo alguma coisa sobre isso e tal? Ah, eu não peguei não, porque eu não entendo nada mesmo. Então, não tem dúvida. Né? Então, estudar requer você entender essa diferença entre dúvida, ignorância e dificuldade. Eu já diferenciei a ignorância, já disse o que é ignorância. Tá? Então, assim, a ignorância é quando você não sabe nada sobre algo. Aí você admite, olha, esse assunto eu ignoro, eu não sei. Né? Ignora esse assunto, não sei. Tá bom? Agora, a dúvida é quando você foi lá, estudou frações, deu uma lida pelo menos, aí vira para o pai, vira para o professor, vira para mim, né? E diz assim, olha, eu estudei sobre frações, comecei a estudar e vi que nas frações existem dois termos lá. Né? Existe um termo chamado denominador e um outro termo chamado numerador. E aí
repara que ainda não tem dúvida, porque se o menino disser assim, ó, eu estou com dúvida sobre o que é denominador, a gente já sabe o que fazer. Está com dúvida, vai procurar. Então você não está com dúvida sobre o denominador, você ignora o que é o denominador, né? Então você vai lá buscar o significado da palavra denominador. Quando você vai buscar, você encontra lá 2, 3, 4 significados. Aí surge a dúvida. Nesse momento, o aluno, seu filho pode chegar para você, pai, estou com dúvida. Mãe, estou com dúvida. Eu estava estudando fração, vi lá a palavra denominador, fui buscar o significado da palavra denominador, encontrei 3, 4 significados, pai, totalmente diferentes. Qual desses eu devo considerar? Isso é uma dúvida. Fora isso, é ignorância. Tá bom? Então é importante diferenciar a dúvida da ignorância. E também é importante ignorar a dificuldade. Vou dizer aqui agora para vocês, identificar, a dificuldade, certo? O que é a dificuldade? Você foi lá, vou usar o mesmo exemplo lá do estudo sobre frações. Você foi lá, estudou frações, viu lá a palavra denominador, foi lá, leu os 4 conceitos sobre denominador, tirou a dúvida para ver qual era o mais importante, né? Se debruçou sobre aquilo, mas 20 minutos depois, você se esqueceu. Aí você começa a perceber que você lê, entende, mas 20 minutos, 30 minutos depois você se esquece. Isso é uma dificuldade, certo? Aí você pode dizer, olha, eu estou agora com dificuldade de memorizar, né? Então, nesse momento é dificuldade. Vou colocar outra dificuldade. Você foi lá, estudou sobre fração, viu que tinha a palavra denominador, foi buscar o que era denominador. No meio da sua pesquisa, o seu computador quebrou, o seu dicionário molhou, você não consegue ler. E naquele momento você está com dificuldade de encontrar aquela informação. Tá bom? Então, recapitulando. Estudar requer entender a diferença entre dúvida, dificuldade e ignorância. Tá bom? Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso, né? E trabalhem isso com os filhos de vocês. Em que medida os filhos de vocês compreendem essa diferença, né? Do que é uma dúvida, do que é uma dificuldade e do que é uma ignorância, né? Os maiorzinhos que estavam o tempo todo lá comigo, eu brincava muitas vezes dizendo assim, isso não é uma dúvida, isso não é uma dificuldade, isso é uma dúvida, né? Ou o contrário, isso não é uma dúvida, isso é uma ignorância, você sequer foi lá se debruçar sobre o assunto, tá bom? Estudar ainda requer refletir, esses eu vou falar bem rapidinho, né? Escrever, né? Então, assim, sem papel e caneta, ou um computador do lado para você estar escrevendo aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo, né? Aquilo que você está ouvindo, né? Dificilmente você vai conseguir aprender alguma coisa, né? É muito comum, às vezes eu vejo nas reuniões, o pessoal fala assim, e aí, pessoal, está anotando? Né? Então, assim, quem está estudando precisa estar anotando alguma coisa. Aquilo que viu que é importante, né? Então, no meu entendimento, não existe estudar sem sistematizar algo, sem escrever algo, né? Mesmo que depois você pegue aquilo ali e você veja que não faz sentido nenhum. Mas estudar requer isso, né? Quando seu filho estuda, ele está com papel e lápis do lado e caneta, ou se não está com papel e lápis, ele está com o computador escrevendo, sistematizando alguma coisa que ele está estudando, né? Estudar também requer estabelecer marcos e celebrar conquistas. Isso é muito importante, certo? Por quê? Eu já falei em outros momentos que estudar é um buraco sem fundo, né? Quando a gente começa a estudar, a gente descobre que a gente sabe cada vez menos, né? Então, se a gente não estabelecer marcos,
né, destacar lá pontos de chegada, a gente não vai ter a sensação de que a gente está avançando, que a gente está cumprindo com os nossos objetivos. Né? Já que estudar é um buraco sem fundo. Né? Então, imagina, você começa a estudar o mapa da Bahia, aí você não sabe o que é Bahia, você vai pesquisar. Aí chega lá em Bahia, você descobre que é uma reentrância, aí você não sabe o que é a palavra reentrância, você vai estudar. Né? E aí, a cada nova palavra que você descobre, você vai estudando, vai descobrindo que sabe cada vez menos. Né? Só que, se você colocar assim, olha, até o final da semana, ou seja, eu tenho uma semana para adquirir algumas informações básicas aqui sobre a Bahia, a falar, ter pelo menos algumas coisas a dizer sobre a Bahia. Né? E se no final dessa semana eu conseguir fazer isso, eu vou celebrar que eu consegui fazer isso. Né? Então, estudar requer colocar esses pequenos marcos. Né? E aí, assim, uma coisa equivocada que a escola faz, a escola tradicional faz, é que ela coloca os mesmos marcos para pessoas que são totalmente diferentes, que são as séries, né? Então, as unidades, então, o menino passa pela primeira série, aí depois estuda um bocado de coisa, passa para a segunda série, para a terceira. Aqui a gente não tem série, mas é importante colocar marcos, né? Então, quando o seu filho adquirir um determinado conjunto de habilidades, um determinado conjunto de conhecimentos que você, junto com ele, traçou para ele poder aprender, vocês vão celebrar, fazer uma festa, né? E marcar aquele momento, olha, a partir de hoje você agora está em outro nível, né? Então é importante fazer essas coisas, tá bom? Estabelecer marcos e celebrar as conquistas. Quem é que estabelece o marco? É Jaime? É Suza? É Roberta? Não. Cada um de vocês. Porque os filhos de vocês são diferentes. Os objetos em que estão envolvidos de aprendizagem são diferentes. As deficiências são diferentes. Né? Um é mais resiliente, o outro é menos. Então, para Pedro, eu vou estabelecer alguns marcos para ele. E quando ele conquistar esses marcos, a gente vai celebrar esses marcos. Tá bom? Já estou finalizando. Faltam só 3. Tá? Estudar requer contextualizar. O que é contextualizar? É a ação de estabelecer um contexto para determinada coisa. Né? Ou seja, não existe estudar. Né? É muito difícil a gente atribuir sentido e significado a uma coisa que a gente estuda, que a gente não compreende o porquê que a gente está estudando aquilo. Né? E aí, se a gente relembrar do nosso tempo de escola, quantas coisas nós estudamos e que a gente sequer fazia ideia para que servia. Né? Com isso, eu não estou dizendo que tudo que a gente se debruçar a estudar, a gente vai conseguir contextualizar. Tem coisas que são bastante difíceis, né? Que a gente não vai ter a criatividade na hora para poder fazer, né? Não tem problema. Mas, na medida do possível, tudo que seu filho estiver estudando, verifique se ele consegue contextualizar. Né? Vou dar um exemplo aqui de novo sobre o mapa da Bahia. Né? Então, Pedro está lá estudando o mapa da Bahia, e aí eu preciso verificar com ele se ele se lembra da viagem que ele fez, se ele consegue se lembrar que ele viajou para algumas cidades que estão localizadas no sul da Bahia, se ele dá aqueles links, assim, aqueles insights assim, meu pai, isso aí que eu estou estudando aqui, que eu estou vendo aqui no mapa, a gente já passou por essa cidade. Né? No momento que ele está fazendo isso, ele está contextualizando aquilo que ele está estudando. Né? Então, é importante que vocês verifiquem se seus filhos conseguem contextualizar. Isso se aplica a qualquer coisa. Tá? Contextualizar, gente, é um conteúdo. Tá certo? Vocês vão estar atentos, né, a cada coisinha que seus filhos se debruçarem para ler, no projeto que estiverem trabalhando, né, se conseguem contextualizar. Semana passada, o Gabriel, né, filho de Robson, estou falando dele aqui porque ele me deixou muito feliz, porque ele conseguiu pegar uma questão de prova específica do Enem, né,
uma questão que abordava, que tinha como pano de fundo, né, as distâncias, medidas de distâncias astronômicas, embora o conteúdo principal da questão não era esse, né, e conseguiu aplicar, contextualizar aquela questão, né, em diversas outras coisas que ele gosta, inclusive, por exemplo, ele pegou aquela questão e fez relação, né, com coisas que estão lá no filme de Star Wars, que é um filme que ele gosta de assistir, né? Então, se seu filho consegue, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue construir uma aprendizagem que é significativa, né? Então, estudar exige contextualizar. E aí, na carona do contextualizar, está o associar, o criar links, né? Aquilo que a gente chama hoje de links, né? Quando a gente consegue contextualizar, a gente consegue criar estes links. Ah, rapaz, isso aqui agora que eu estudei, eu me lembro de tal dia alguma pessoa falou tal coisa, né? Então, quando os filhos de vocês começam a fazer isso, significa que eles estão se desenvolvendo no processo de aprender, né? Então, estudar exige contextualizar, tá? E aí, na carona do contextualizar, associar e criar links, tá bom? Estudar também exige problematizar, tá certo? Problematizar é uma coisa que praticamente as escolas retiraram dos currículos, né? As crianças entram nas escolas fazendo um monte de pergunta. E a primeira coisa que as escolas normalmente fazem é dar as respostas, né? Então, o menino para de fazer pergunta e começa a copiar a resposta, que já está pronta, muitas vezes no livro, né? E estudar requer reaprender, para aqueles que desaprenderam, a fazer perguntas, boas perguntas, né? E isso é muito mais importante do que achar as respostas, por incrível que pareça, né? Então, voltando aqui o exemplo que eu estava usando do mapa da Bahia, né? Quando Pedro se debruçou lá sobre as cidades que ele já tinha conhecido aqui, já que ele viu, né? E aí, só para fazer um link aqui rapidinho, um conceito que eu falei lá no início da nossa fala, né, quando eu falei sobre curiosidade, quando eu coloquei o mapa da Bahia na parede, eu estava o estimulando a despertar a curiosidade, porque eu coloquei lá e não falei nada. Deixei lá. Então ele tá vendo, passa todo dia a ver lá aquele mapa da Bahia na parede. Uma hora ele vai parar para olhar, né? Mas voltando aqui ao exemplo que eu estava dando no mapa da Bahia em relação a problematizar, né? Então, o mapa, a primeira pergunta que eu fiz a Pedro foi o seguinte: filho, a Bahia realmente é desse tamanho que está aí na parede? Quando eu fiz essa pergunta, eu estava problematizando, né? Estava o questionando. Então, é importante que a gente faça isso com os nossos filhos, mas também é importante que eles mesmos se façam essas perguntas, né? Então, interessante que aqueles pequenininhos, eu percebo aqueles que já estão no projeto há algum tempo, isso sai praticamente natural. Minha mãe, por que é isso? Porque aquilo tá... Eles normalmente problematizam bastante, né? As pessoas que vieram de uma escola tradicional e hoje estão conosco, têm um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque na escola tradicional estavam preocupados muito mais com a resposta do que em elaborar boas perguntas, né? Então, estudar exige elaborar boas perguntas, né? Então, fique feliz quando seu filho começar a fazer um monte de perguntas. Ele está lá estudando e ele começa a se perguntar: vem cá, a Bahia é mesmo desse tamanho que está aqui na minha parede? Aí depois ele se pergunta: pô, no outro lado tem um mapa, aqui em casa, do outro lado tem um mapa do Brasil, do mundo, né? O mapa mundo, que é quase do mesmo tamanho do mapa da Bahia. Aí ele para e se pergunta assim: poxa, a Bahia então é do tamanho do mundo? Quando ele está fazendo isso, ele está problematizando, se perguntando, né? Então, essa é uma habilidade que a gente precisa de desenvolver. Isso se eu pudesse assim, criar um currículo, né? Ou seja, o que é que a gente precisa ensinar os alunos, problematizar, perguntar,
está no rol dessas coisas que a gente precisa ensinar, né? Juntamente com as outras coisas que eu falei anteriormente. Tá? Para finalizar, as 3 últimas coisas, agora são 3 mesmo, tá bom? Estudar exige repetir e repetir em diferentes contextos, né? Então, vou usar um exemplo aqui que eu gosto do pão, né? Então, digamos que eu estou lá estudando fazer pão, e aí eu só vou realmente aprender a fazer pão quando eu conseguir fazer pão em diferentes dias, em diferentes momentos, em diferentes lugares, né? Utilizando diferentes fogões, né? Materiais. Aí eu posso dizer assim, poxa, aprendi a fazer pão, né? Então, se eu consigo repetir muitas vezes em diferentes contextos aquilo que eu... E aí o que a gente precisa fazer com nossos filhos? Levar nossos filhos a repetir e repetir, né? Em contextos diferentes. Então, por exemplo, essa problematização que eu estou fazendo com o Pedro aqui em relação ao mapa da Bahia, ele vai repetir em relação ao mapa mundi, porque é um contexto diferente, né? E vai repetir em relação ao mapa do Brasil, né? E vai repetir em relação ao mapa de Salvador. Então, ele vai aplicar a mesma lógica, né? O mesmo tipo de habilidade em diferentes contextos, vai repetir aquilo em diferentes contextos. Para a turma que está fazendo prova, estudando para prova, né? Você fez lá uma questão, conseguiu acertar aquela questão, o que é que você precisa fazer agora? Você precisa aplicar o conhecimento que você utilizou para responder aquela questão em outras, eu brinco com os meninos, né? Em outras 50 questões diferentes que exijam o mesmo tipo de conteúdo, né? Então, quantas vezes seus filhos têm repetido e repetido, né, em diferentes contextos? Deixa eu fazer só um parênteses em relação a essa repetição. A gente precisa ter um cuidado para não tornar essa repetição algo enfadonho. Então, muita gente acha que se você dá cópia para o seu menino todo dia para fazer, ele vai aprender a escrever. Então, ele está repetindo a cópia. Não. A gente não pode esquecer das outras coisas que a gente falou anteriormente, né? Então, depois que a gente cumpriu, né, ou se atentou a todos esses itens que eu coloquei aqui anteriormente, a gente também, por isso que eu deixei ele para o final, né? Estudar requer repetição também, né? Sem repetição, a gente não aprende. O estudante que não consegue repetir, replicar aquilo que aprendeu, né, ele não está aprendendo a estudar corretamente. Ok? A penúltima. Estudar requer compreender que ensinar também ensina. Tá bom? Então, levem seus filhos a ensinarem a outros aquilo que eles aprenderam, né? Então, quando a gente, às vezes, pede um vídeo, né? Então, aqueles que têm irmãos, né, pede para um ensinar o outro, é um exercício de fazer isso, né? Então, quando você ensina para outro aquilo que você aprendeu, você também está aprendendo, né? Então, essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, a habilidade do ensino. Filho, você aprendeu mesmo isso aí? Então, faz o seguinte, ensina agora para sua mãe, ensina para teu pai, ensina para teu irmão menor, né? Tenta ensinar. Mesmo que ele tenha dificuldade, não tem problema, né? Lembrem de novo que é a repetição, a perseverança que vai fazer com que ele aprenda a ensinar, tá bom? Mas considerem isso como um conteúdo, tá bom? Compreender que ensinar também ensina. E por último, para a gente finalizar esse primeiro vídeo, né? Lembre-se que é apenas a primeira etapa, depois a gente vai dividir por áreas específicas, né? Aí todo mundo vai dizer, agora vai falar das disciplinas, né? Mas eu não vou falar de disciplinas, eu vou falar de áreas de conhecimento, tá bom? Mas por último, e eu deixei esse por último, mas não menos importante, pelo contrário, é muito importante, estudar exige lazer e descanso, né? Aquele que não tem lazer não consegue estudar direito. Aquele que não descansa não consegue estudar direito. Então chega uma hora que nosso próprio corpo tem um limite. Com o treino, com o tempo,
a gente vai desenvolvendo uma maior resistência, né? Então, e aí volto e coloco até uma dica para a questão lá da organização dos horários. Se você percebe que seu filho não consegue se concentrar durante 2 horas, comece com meia. Quando ele conseguir se concentrar meia, você passa para 1. Quando ele conseguir se concentrar 1, você passa para 2. Né? Mas não esqueça também que aprender a estudar corretamente requer lazer. E o que é o lazer? É o brincar pelo brincar. Né? Então, eu sei que muitas mamães aí, tudo que... Qualquer brincadeira, pensam, poxa, isso aqui é aquelas mais criativas, né? Tudo que... Qualquer brincadeira, poxa, isso aí eu posso ensinar tal coisa. Mas também, assim, o brincar pelo brincar é muito importante. O lazer é importante, tá? Não é ficar jogando videogame 24 horas por dia, não, viu? Alguns aí que sabem de quem é que eu tô falando. Mas, assim, ensinar exige lazer, reservar um momento para o lazer, tá bom? E descanso, tá certo? Bom, para finalizar, eu gostaria de ler um poema para vocês. Não, eu vou fazer. Tem perguntas, né? Tem alguns questionamentos. Tem questionamentos? Ninguém mandou nada. Ninguém mandou perguntas. Vai dar um tempinho, né? Pra fazer. Vou dar um tempinho. Você conhece? Para finalizar, eu vou recitar um poema. Eu sou apaixonado por esse poema. Conheço esse poema desde que eu era pequeno. E esse poema fez uma diferença muito grande na minha vida. Estudante. Esse poema se chama Si. Ele diz assim: se és capaz de manter tua calma quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando e para esses mesmos, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperastes, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso, se és capaz de pensar sem que somente a isso te atires, de sonhar sem fazer dos seus sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a estes dois impostores, se és capaz de sofrer a dor, de ver mudadas em armadilhas as verdades que dissestes, e as coisas porque deste a vida estraçalhadas, e refazê-las com bem pouco que te reste, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhastes em toda a tua vida e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, resiliente, vou acrescentar o poema, tornar o ponto de partida, de forçar coração, nervos, músculos, tudo, e dar, seja o que for preciso que neles ainda existe, e a persistir, assim quando exausto, contudo, restar a vontade em ti, que ainda te ordena, persiste. Se és capaz de entre a plebe, entre os plebeus, entre os pobres, não te corromperes, entre reis não perder a tua naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de alguma utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto final, todo valor e brilho, tua é a terra com tudo que existe neste mundo. E o que ainda é muito mais, és um homem, meu filho. Rudyard Kipling. Eu não saberia dizer melhor o nome dele. Tá bom? Com este poema eu encerro nossa live de hoje. Fico aberto a perguntas. Né? A gente já passou um pouco do horário, 1h30, 1h30 de vídeo, descontando aí os 15 minutos que a gente conversou algumas outras coisas. Mas
estou aberto a perguntas, a comentários que vocês queiram, porventura, fazer. Tá bom? Não tendo, vocês podem fazer durante a semana e aí na próxima a gente responde. Queria lembrar que tudo que a gente falou aqui, por mais que sejam orientações gerais, se refere à resposta a uma pergunta que foi feita na nossa última live, né? Que foi dito assim: Jaime, o que eu preciso realmente ensinar meu filho? Né? Então, eu coloquei aí um primeiro conjunto de conteúdos que vocês precisam ensinar aos filhos de vocês, utilizando qualquer assunto, seja matemática, seja conteúdos de português, conteúdos de história, coisas que eles se interessem, o que for, né? Mas está aí um primeiro conjunto de coisas que a gente precisa desenvolver nos estudantes como um todo, tá bom? Algum questionamento? Na próxima, a gente não tem nenhum questionamento, nenhuma pergunta, algum comentário. A gente vai encerrar por aqui. Um abraço a todos, uma boa noite e que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?